o Enéas morreu, ele não queria uma biografia. A primeira coisa é que a biografia saiu. Então eu já te pergunto o seguinte, primeiro, deixa eu ver essa biografia aqui. Essa biografia, ela tem aqui a apresentação do Jair Bolsonaro, ela é escrita pelo Renato Veloso e tem a orelha aqui que você escreveu. Tá aqui, ó, Paulo Fernando Melo, advogado, membro do PRONA, chefe de gabinete do Enéas Carneiro. Aliás, tem uma vinheta ótima aí, Júlio, põe desse livro, caso você queira adquirir também. Depois a gente traz o Renato. Coloca aí, tá na mão aí? Põe aí. Repete aí pra gente ouvir. Meu nome é Enéas. Mas não tá vindo pra cá. Meu nome é Enéas. Meu nome é Enéas. O nosso querido Gerson Ramos, que faz as nossas produções aqui com inteligência artificial, ele deu aí voz ao livro. Paulo, eu quero primeiro entender. Ele tinha pedido para não sair, aí vocês vão e publicam o negócio? Como é que é isso? Esclarecer. Eu tive a oportunidade de conhecer o Dr. Enéas na Câmara dos Deputados, onde eu trabalho há 38 anos. Comecei lá como office boy na Assembleia Nacional Constituinte. E como Tá. Tá. O teu tá ligado? Então volta para mim aqui que a nossa querida Brenda vai checar o teu áudio que não está chegando ali no retorno. Então, e aqui eu já vou dando uma folheada aqui. Esse livro foi lançado quando? ano passado. Ano passado. A gente já podia ter trazido aqui. Vamos trazer depois o Renato Veloso, que é professor, escritor e biógrafo, que fez essa maravilha aqui. É um livro interessantíssimo, grande aqui, com quase 400 páginas. E você escreve então essa orelha do livro, né? O Renato está aqui, ó. Narra a infância, a juventude e leva o leitor ao dedicado militar, em seguida ao professor e ao médico, corroborando a trajetória política do grande brasileiro que foi o Dr. Enéas Carneiro, irretocável, capítulo dedicado à criação do PRONA. No final, o volume traz o depoimento de pessoas que conviveram com o Dr. Enéas, em especial o amigo e fiel escudeiro, o deputado Elimar Máximo Damasceno. Agora, o PRONA acabou, né? Muito bem, então, esclarecendo. Então, eu tive a oportunidade de conhecer o Dr. Enéas na Câmara e eu, como professor de regimento interno, eu fui professor do Dr. Enéas de regimento. Jura? Tive essa honra. Olha aí. E depois disso, então, eu acabei indo trabalhar no gabinete do deputado Elimar Máximo Damasceno e convivi ali com o Dr. Enéas durante 6 anos. Ele começou a escrever a biografia por ele mesmo, escreveu 7 capítulos, mas não deu tempo de terminar. Não sabemos aonde esses originais ficaram. Peraí. O Enéas estava escrevendo a sua... Isso. Escreveu 7 capítulos. 7 capítulos. E tinham quantos? Não, aí ninguém sabe. Como é que você sabe que tinha? Porque o doutor Elimar, que era o médico dele, fiel amigo, né, presenciou ele escrevendo essa biografia no final da vida. Você estava me falando que o Enéas não queria nem que você escrevesse, nem que o médico dele escrevesse. Exatamente. Que eram as pessoas mais próximas. Que nenhum de vocês escrevesse a biografia dele. Mas ele não disse que outro poderia escrever. Exatamente. E aí aconteceu essa coincidência, né, do Renato Veloso ser paciente do mesmo médico de vocês e ele dizer, olha, tudo bem, pode fazer. Me fala uma coisa, dessa tua relação com ele, muita gente só conhece o Enéas na política. Doutor Enéas, porque era médico e tal, mas as pessoas só conhecem essa figura, que hoje é uma figura quase que folclórica da internet, né? Que foi aí um pouco resgatada pelo Bolsonaro, gosta dele e tal, tem até, né, tá aqui a apresentação feita pelo Bolsonaro. Tem uma foto dos dois aí? Tem a foto deles aqui. Eu quero saber o seguinte, o Enéas sempre foi um personagem talvez incompreendido, né? Por quê? Por quê? Por quê? Por que ele era tão maltratado pela mídia? Por que ele foi taxado de louco? Por que a narrativa midiática é muito parecida, inclusive, com o que fazem com a Damares, né? A pessoa ela é meio que enquadrada como uma pessoa que não deve ser levada a sério. E quando você assiste a qualquer explanação do Enéas, você percebe que ele era muito inteligente. Muito bem, uma das táticas utilizadas pela esquerda é querer desmerecer as pessoas, desqualificá-las e dizer que ele era doido, que era louco. Na verdade, ele era um homem muito culto,
ele chegava às raias da genialidade, era apenas excêntrico, eu diria, né, por causa da sua fisionomia. Sim. Né? Ele nasceu no Acre, Acreano, em Rio Branco, muito franzino, muito pequeno, não é? E ele percebeu que a única solução que ele teria na vida era ir para o Exército. E ao completar 18 anos, ao alistar-se, ele era muito franzino e ele não pôde entrar como soldado, né? E ele então escreveu uma carta para um general no Rio reclamando daquela situação. O general achou a carta dele tão bem escrita que respondeu-lhe, dizendo que ele, no dia que ele quisesse, poderia visitá-lo no Rio de Janeiro. E ele foi. E chegando lá no Rio de Janeiro, então, ele fez um concurso para sargento do Exército, passou, tudo que ele fez na vida, ele passou em primeiro lugar. E ele, para sobreviver, então, foi dar aulas no cursinho preparatório para vestibular, não é? E chegando lá, quando um professor faltava, de qualquer matéria, ele falava, parou em que ponto? Então ele dava aula de matemática, de física, de química, de biologia, de história, de inglês e português. Ele só não dava aula de geografia. Mas deixa eu te perguntar agora, quando ele chegou, ele saiu do Acre, foi para o Rio de Janeiro. Na verdade, ele saiu do Acre, depois o pai dele faleceu, ele ficou órfão, ele foi para Belém. Para Belém. Aí ele saiu de Belém para o Rio de Janeiro. E quando ele chegou no Rio, ele foi lá bater na porta do general? Foi falar com o general. E como é que foi isso? Não, aí o general disse que... O que você está fazendo aqui? Mostrou os caminhos, que tinha esse concurso, né, de sargento do Exército, que ele passou e ele começou a trabalhar. Depois ele acabou adquirindo o cursinho preparatório para vestibular. Ele foi dono de um cursinho muito famoso na época, que era o DNA, depois o Gênesis. Sim, eu me lembro do DNA. E aí então ele fez física em primeiro lugar, matemática em primeiro lugar e depois fez medicina, especializou-se em cardiologia e ele foi o maior especialista em eletrocardiograma, e não estou exagerando, do mundo. O livro dele, o Eletrocardiograma, foi publicado em várias línguas e é adotado até hoje em muitas universidades do Brasil e do mundo. Mas até aí você está me falando dele, ele escolheu a medicina, então, exato, dentro do próprio... E por quê? Porque quando foi lançado o equipamento da eletrocardiograma, ele era físico, ele sabia ler aquelas ondas. Ele era médico, era cardiologista. E ele pôde ler o manual do eletro em alemão porque ele sabia alemão. Ele era autodidata. Então ele tornou-se um maior especialista e dedicou grande parte da sua vida a dar aulas para os médicos. Ele dizia, se eu ensinar os médicos a ler o eletro, eu vou salvar mais vidas. Porque ele dizia que muitas pessoas morriam porque os médicos não sabiam ler o eletro. Liam até de cabeça para baixo. Nossa Senhora. Ele era um cientista, então a história muito curiosa dele. Certa vez ele foi ao Jockey Club do Rio, nas corridas de cavalo, e ele então fez o batimento cardíaco, né, de um cavalo no início da prova e depois o batimento cardíaco do cavalo no final da prova. Para poder estudar, pesquisar. E para participar do curso dele, né, que era muito concorrido no Rio, em São Paulo, de eletro, ele fazia uma entrevista. Então tinha lá um jovem, assim, muito convencido que o pai havia sido médico no Rio, família famosa, o avô, e ele então, para testar aquele rapaz, deu-lhe aquele exame do cavalo, para que aquele rapaz pudesse fazer ali um diagnóstico. E o rapaz deu um diagnóstico totalmente errado, dizendo que era um jovem corredor, etc. E doutor Enéas, então, meus parabéns, você acabou de analisar o eletro de um cavalo, que se fosse uma pessoa, essa pessoa teria morrido, não seria possível esses batimentos cardíacos. Então, ele era uma pessoa rígida, mas não era ranzinza, como a imprensa quer colocar. Ele era sério, mas era um homem bem-humorado, até mesmo porque só as pessoas inteligentes podem ser bem-humoradas. E como é que ele entrou na política, ele Paulo? Demonstrou a sua indignação. Ele foi médico do Instituto Nacional do Câncer, no Rio. Perfeito. E, certa ocasião, ele indignado com os equipamentos, né, do Instituto que estavam quebrados, não tinha solução, ele resolveu, então, reunir amigos médicos, a maioria deles ex-alunos, e naquela oportunidade, na primeira eleição, em 89, era fácil montar um partido político. Com apenas 121 pessoas, você montava um partido. E ele montou um partido, né? Evidentemente, tinha pouquíssimo tempo na televisão, e ele, dentro da sua genialidade, inventou o bordão famosíssimo, que é o nome do livro, Meu Nome é Enéas. Meu nome é Enéas. E me fala um pouquinho da criação do Prona, e por que essa decisão dele de que o Prona morria com ele?
Porque deveria morrer com ele. ele concebeu o Prona, ele dedicou a sua vida, inclusive o seu patrimônio, ele perdeu muito dinheiro na política por causa do partido, teve problemas familiares, questão de divórcio na família por causa do partido, e ele então, na época do Fernando Henrique, o Fernando Henrique apresentou uma proposta que foi o marco inicial da cláusula de barreira, a cláusula de desempenho dos partidos, por meio de um projeto de lei que depois o Supremo declarou inconstitucional. Mais tarde agora foi aprovada a cláusula de desempenho por emenda à Constituição. E ele então, com receio que quisesse acabar com o partido dele, ele já havia sido candidato 3 vezes, numa das ocasiões ele inclusive ficou em 3º lugar, teve uma votação expressiva, e ele então, para salvar o partido, eu vou me candidatar a deputado. E escolheu o estado de São Paulo, onde teve maior votação. E ele pensou então que na época tivesse 1 milhão de votos. Só que ele teve 1.570.000 votos. Ele foi eleito e traria mais 6 candidatos do partido. 7 vagas. Só que o partido só lançou 6 candidatos. Ou seja, o partido perdeu uma vaga por falta de candidatos. Se tivesse candidato, tinha sido eleito. Exatamente. Curiosamente, na redistribuição desse quociente eleitoral, a vaga foi para o PMDB e esta vaga então foi para Michel Temer. Michel Temer foi o deputado menos votado do PMDB naquela eleição e entrou na vaga do Prona. Peraí. Vamos de novo nessa história aí. O Michel Temer, a gente tá falando do mesmo Michel Temer. Deputado. Foi presidente. Isso, que havia sido deputado que o PT chama de golpista. Né? Que havia sido constituinte. que o PT chama de golpista. Né? Um professor, um jurista, mas assim... Sem voto. Ruim de voto. Ruim de voto. Então, nesta eleição de 2006, ele teve uma votação... Então é o Enéas que elegeu o Michel Temer, né? É, a falta de candidato do Prona fez com que o PMDB tivesse mais uma vaga e esta vaga foi destinada ao Michel Temer. E o Michel Temer foi o responsável pelo Alexandre Moraes. Então a gente pode responsabilizar o Enéas por isso. Não. E por quê? Porque ele imaginou que tivesse 1 milhão de votos, só que ele teve 1.500.000. Gente, olha só, olha como que a história ela é interessante, né? Como que o efeito esse é o chamado efeito borboleta. Exato. Esse é o efeito borboleta, Paulo. Porque você tem uma decisão de não colocar um 7º deputado, porque vocês acham que só vai eleger 6. Não, achava que ia eleger 3 ou 4. 3 ou 4. Aí vocês colocam lá 6 candidatos. E o Enéas consegue votação suficiente, 1.300.000? 1.570.000. Naquela época, se for comparar... A maior votação da história. Da história, né? Proporcionalmente, depois veio o Eduardo e tal. Quase 1.400.000 votos. Aí consegue trazer junto, eleger mais 7 deputados. 6, além dele, né? 7 deputados. Não, ele mais 5, 6. Ah, ele mais... Não. Peraí, não é isso que eu estou falando. A quantidade de voto que ele recebeu dava para eleger 7. Isso. Ele mais 6. Exatamente. Só que vocês acharam, eles ali, a cúpula do partido, eles acharam que não ia ter voto suficiente para isso. E aí só tinham, eu estou explicando para o espectador, só tinham 6 candidatos e os 6 foram eleitos. E aí sobrou uma vaga. Aí essa vaga foi redistribuída pelo coeficiente eleitoral para o MDB. Isso. E aí calhou de ser eleito o Michel Temer. Exatamente, última vaga. Na última vaga. Michel Temer, que depois... E aí muitos desses candidatos eram ex-alunos dele, médicos, tiveram uma votação ínfima. Alguns deles tiveram, por exemplo, 474 votos e foram eleitos deputados federais. E foram eleitos deputados federais. E em pouco tempo, no primeiro ano de mandato, eles abandonaram o doutor Enéas, traíram o doutor Enéas e saíram do partido, ficando só o doutor Elimar Máximo Damasceno. E depois venderam o apoio para o governo do PT no mensalão. Exatamente. É isso. Né? Isso causou-lhe uma grande frustração, não é? Essa decepção, e ele achou que seria mais útil se ele concedesse entrevistas, não é? Seria melhor do que falar no plenário da Câmara, que ele achava que era uma perca de tempo. Ele era muito rigoroso com o horário, ele achava um absurdo as comissões na Câmara, as sessões no plenário sempre começarem com atraso. Ele tinha assim uma coisa absoluta em relação ao horário. Então, se você fala assim, só tem 1 minuto, ele conseguia mentalizar 1 minuto. E eu fiquei anos para descobrir como que ele fazia aquilo. Falei, se eu tenho 1 minuto, ele
falava e terminava em um minuto. Terminava em 1 minuto. E aí eu certo. descobri que ele fazia assim, ele colocava a mão aqui, É. né, no pulso, e pelo batimento cardíaco dele, ele media o tempo. Nossa. E eu vi ele fazendo isso inúmeras vezes. Então, se você pedisse uma audiência para ele e falasse, o senhor tem 5 minutos, quando chegava 5 minutos, ele falava, o seu tempo acabou.